Sabe aquela pergunta que vira e mexe aparece na cabeça da gente? Uma pergunta que às vezes pesa um bocado. Será que já é tarde demais para recomeçar? Bom, é sobre isso que a gente vai conversar um pouco hoje. Vamos combinar, né? Quem é que nunca sentiu isso? Aquela sensação de que o tempo passou voando, que alguma oportunidade importante ficou para trás e que agora já era. É um sentimento que a gente conhece bem e, nossa, como ele é forte. E para a gente entender de onde vem esse sentimento, muitas vezes o ponto de partida é o mesmo. Para um monte de gente, parar de estudar não foi exatamente uma escolha. Foi uma consequência, sabe? Uma coisa que a vida impôs. E as razões, nossa, são tantas e tão diferentes. Tem quem precisou começar a trabalhar muito cedo para ajudar em casa. Para outras pessoas, foi uma gravidez na adolescência que mudou o rumo de tudo. Às vezes era simplesmente a falta de uma escola por perto. Ou então, algo que acontece com tanta gente, a motivação que foi se perdendo no meio do caminho. Cada uma dessas é uma história real, uma história que importa. E é aqui que a gente chega no ponto mais importante de todos. Aquela mentirinha que a gente se conta. Aquela dúvida sobre a própria capacidade, sabe? Achar que foi por falta de inteligência. Mas a verdade é que nunca foi sobre isso. Foi simplesmente a vida. A vida acontecendo, com todos os seus imprevistos, suas curvas que a gente não esperava e os seus desafios. Isso não é um atestado de fracasso de jeito nenhum. É só um sinal de que se viveu, de que se enfrentou o que tinha que ser enfrentado naquele momento. E é aí que mora o conflito dentro da gente. De um lado tem aquela voz do medo que fica ali cochichando no ouvido. E já é tarde. Mas do outro lado tem uma verdade que é tão simples e ao mesmo tempo tão poderosa. Sempre dá tempo de recomeçar. A grande pergunta é qual dessas vozes a gente vai escolher escutar, né? Então, peraí. E se a gente decidisse dar ouvidos para essa outra voz? O que acontece se, só por um instante, a gente considerar essa possibilidade, mesmo que ela pareça distante? A ideia de voltar a estudar. Porque essa decisão, ela pode mudar absolutamente tudo. E olha, não é só sobre um diploma na parede, não. É sobre a chance de reescrever a própria história. É sobre abrir portas que talvez parecessem trancadas para sempre e redescobrir um potencial que estava só ali, quietinho, esperando. É sobre achar um novo caminho. No final das contas, o que fica não é uma resposta pronta, mas sim uma nova pergunta. Sabendo que o passado foi a vida acontecendo e que o futuro está aí, em aberto, qual será o próximo capítulo que vai ser escrito? A caneta está na mão.